pode dizer com esses dados? É que o setor cresceu muito na última década? Me dá um panorama baseado nesses números, Leandro. Pelo que a gente consegue observar nos estudos que a gente faz, entre os associados que a gente tem relação constante ali, é que o setor ele se mantém muito perpétuo. Então, os negócios duram muito tempo, tem muitas pizzarias sólidas e que conseguiram passar aí a marca de 10 anos no mercado, mas também é um negócio que, por muitas vezes, é fácil iniciar, ele tem uma baixa barreira de entrada. Então, ele se renova constantemente. Nesse período, a gente notou que está sempre crescendo. O mercado como um todo está sempre ganhando um pouquinho mais de espaço. Escalonar é desafiador, porque em cada região você tem uma mudança. Basta essa mudança de tempo agora. A gente tem um clima frio com bastante umidade. Isso já afeta a massa, já pode afetar o resultado do produto. Então é difícil escalonar a pizza. Você pode olhar que a gente tem inúmeras franquias no Brasil e pizza a gente não tem muitas. De pizza tem poucas. Né? Então a gente tem algumas que conseguiram acertar a receita e ter sucesso, mas são poucas. É mais normal a gente ter redes médias, redes com tamanho já grande, mas a expansão e o escalonamento é desafiador. E outro fator é que a pizza é um negócio que a gente tem que transformar em ingredientes. Então não é pegar pronto na geladeira, passar no forno. Tem que transformar, tem que ter uma montagem, tem que ter um pré-preparo dos produtos. Isso acaba trazendo uma necessidade de muita mão de obra. Aí o desafio, replicar equipes. Hoje você consideraria que o maior desafio do setor é a mão de obra ou é a inflação, a economia? Olha, eu acho que é a mão de obra. Todos os outros pressionam muito o empresário, mas se ele tiver a mão de obra resolvida, ele vai ter um jeito de estudar e olhar para os outros desafios. Enquanto ele está com muita energia na mão de obra, ele não está colocando a energia necessária em todas as áreas do negócio. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Para quem nos ouve, sou Bruna Lencioni. Hoje é comemorado o Dia da Pizza no estado de São Paulo, instituído por uma lei estadual. A pizza é uma receita que chegou ao Brasil com a imigração italiana e foi abraçada pelos brasileiros. E 10 de julho não é marcado só pela comida em si, é propício para entender o tamanho desse mercado. Falar em pizza é falar de varejo. Só na capital paulista existem quase 4.500 pizzarias, que representam 13% de toda a operação nacional, segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, a APUBRA. Quem está comigo hoje para falar do tema, que é puro varejo, é o presidente da entidade, Leandro Goulart. Leandro, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer. Vamos falar de pizzarias, de varejo, problemas, soluções, crescimento. Mas primeiro eu preciso entender, você, além de presidente da entidade, também é do ramo, né? Como é que você chegou nisso? Eu cheguei muito jovem. Na época o pai ainda colocava o filho para trabalhar novinho, podia, né? Então com 11, 12 anos já estava no atendimento da pizzaria. E aí, disso para dono? Disso para dono. Trabalhei até os 18, saí, estudei um pouquinho, tentei fugir do ramo, mas em poucos anos voltei e assumi o negócio. E me fala uma coisa, a sua pizzaria é a T2P em Osasco, certo? Certo. Na sua opinião, é a melhor pizzaria do Brasil? Olha, Como é que você define que uma pizzaria é boa e não é boa? Me conta esse segredo. tá, na minha definição eu estou entre as melhores. Por ser uma pizza boa, agradável e quem come fica feliz. Agora, falar que é a melhor, aí é um desafio que só fazendo uma eleição para o consumidor definir. Porque gosto, cada um tem uma característica, né? Então é difícil falar eu sou a melhor. Entendi. Agora, qual que é o sabor da sua pizza aí, favorito? Olha, uma pizza que vai rúcula, pesto, tomatinho cereja e burrata me agrada bastante. As pizzas no Brasil, elas sofreram alterações regionais, né? Então, sei lá, eu acho que deve ter até pizza de camarão por aí. Tem muitas. E aí o pessoal que é muito italiano, assim, não estou dizendo que a pizza foi inventada na Itália, viu, gente? Porque tem uma divergência em relação a isso. Se sabe que a pizza margherita foi inventada em Nápoles, é isso? Para a rainha Margherita, né? Exatamente. Mas aí aqui no Brasil, meu Deus do céu, é que nem comida japonesa. O negócio foi se alterando num tanto e aqueles que são mais tradicionais até nem gostam muito dessa ideia. Mas essa é uma característica brasileira, né?
Com certeza. E aí entra aquela questão de gosto. Tem quem quer apreciar a massa, o molho, a essência. E tem quem quer apreciar aquela pizza bem recheada, bem volumosa. Então é a questão do gosto. Você é contra algum tipo de pizza ou algum tipo de mania das pessoas? Ah, eu coloco ketchup na pizza. Não. Não sou contra, mas eu acho que alguns exageros perdem a essência. Afasta demais. Aí você começa a comer ali uma mistura de ingredientes, não uma pizza. E me fala outra coisa, tem outra polêmica também em relação à pizza, que é a invenção da pizza doce, né? Que eu acredito que seja uma invenção aí brasileira. E tem gente que, mais uma vez, né, os tradicionais da pizza, as pizzarias mais... eles não fazem e nunca farão. Você acha que isso é rigidez ou é para se manter uma tradição? Ou tá valendo, é isso mesmo? Não, vou manter a tradição, não é assim que se faz, etc. E aí acaba perdendo um pouco da clientela. Você é a favor da pizza doce? Me fala. Porque tem uma polêmica, inclusive aqui na agência DC News, sobre a tal da pizza doce. Sempre dá discussão esse negócio. Olha, eu não sou muito tradicionalista. Eu entendo que algumas coisas, se o cliente mostra desejo, se tem demanda do mercado e é operacionável, dá para fazer. Sua visão é mais comercial. Eu penso no negócio como uma empresa, como algo que tem que se perpetuar e evoluir. Porque realmente é uma visão pragmática. Aqueles que são mais tradicionais não deixam nada que seja diferente atravessar. Diz alguns amigos que já conheceram a Itália que se você chega lá e pede uma pizza e divide para dois, o garçom já fica bravo. Porque eles são muito tradicionais, eles defendem muito isso. Uma vez eu pedi queijo ralado na Itália para um prato que eles fizeram para não ser comido com queijo ralado. Se ele não entregou na mesa, é porque não é para pedir. E aí eu pedi o queijo ralado, né? E ele ficou bravo comigo. Eu imagino que com pizza eu não tive nenhuma experiência, mas eles são assim mesmo, né? No geral, eles são bem tradicionais e não se deixam levar aí pelos modismos, né? Ou pelos gostos aí, sei lá, da clientela. Não, é assim e acabou. A receita deles é autoral, eles não aceitam alteração. Não e aceitam o Brasil alteração. Já gosta de misturar tudo, testar e ver o que acontece, né? Tá, me fala uma coisa, você já viajou pela Pubra, Já. mundo afora, etc. E o que é que pizzas americanas, o que você acha? Adorei. Italianas. Italiano eu gosto bastante. Qual é a melhor pizza que você já experimentou? Olha a minha. Além da sua. Além da minha, eu acho que a pizza americana, que é um pouco mais apimentada, uma massa crocante ali, fininha, eu gostei bastante. Perfeito. Vamos falar um pouco do setor agora, vamos entrar em setor. A gente estava fazendo aqui um início leve, né? Para as pessoas entrarem no clima aí do Dia da Pizza, mas, na verdade, é um setor super importante para a economia. A gente tem aí mais de 4.000 pizzarias, que são pizzarias mesmo. A gente não está nem falando de restaurantes que também produzem pizza, porque se a gente considerar isso, o volume é bem maior, né? Quando vocês analisam o número de pizzarias, fazem as suas pesquisas, vocês só consideram as realmente pizzarias, certo? Quem é especializado em pizza, porque o restaurante, a padaria, às vezes uma loja de conveniência tem pizza à disposição do cliente. Então a gente pode dizer que tem pizza em praticamente... Nossa, não dá nem para dizer, né? Mas tem pizzaria em quase tudo que é lugar, né? Além das pizzas frescas, na estufa, tem congelada. Agora tem uma modalidade que a pizzaria entrega a receita, todos os ingredientes para o cliente montar a pizza. Então, tem infinito. Isso mesmo. Tem aquele negócio que vem até a massa pronta, né? Exato. Porque eu já entrevistei uma pessoa de pizzaria e essa pessoa falou, a massa da pizza é uma massa pobre, mas você precisa saber manusear. Sim. Esse é o segredo. A essência da massa ela é bem pobre, bem básica. A essência é farinha e água. Exato. E com um forno que tem a capacidade para atingir o ponto dela rápido e saber manipular. Essa é a essência. Esse ano vocês vão soltar uma nova pesquisa. Vocês soltam pesquisas anuais do segmento, né? A última que vocês têm são dados de 2023 sobre 2022. Então, os dados de 2023 para 2024 devem sair em agosto, pelo que informou sua assessoria para mim. Mas vocês têm assim, essa pesquisa anual, e na última que vocês publicaram, vocês descobriram que o número de pizzarias ativas no Brasil cresceu 11,55% em um ano,
de 2022 para 2023. E também descobriram que 68% delas abriram depois de 2014. O que a gente pode dizer com esses dados? É que o setor cresceu muito na última década? Me dá um panorama baseado nesses números, Leandro. Tá, pelo que a gente consegue observar nos estudos que a gente faz, entre os associados que a gente tem relação constante ali, é que o setor ele se mantém muito perpétuo. Então, os negócios duram muito tempo, tem muitas pizzarias sólidas e que conseguiram passar aí a marca de 10 anos no mercado, mas também é um negócio que, por muitas vezes, é fácil iniciar, ele tem uma baixa barreira de entrada. Então, ele se renova constantemente. Nesse período, a gente notou que está sempre crescendo. O mercado como um todo está sempre ganhando um pouquinho mais de espaço. E o que explica isso? Eu não consigo entender assim. Ah, de repente eu vou abrir uma pizzaria. Porque é um tipo de comércio de baixo custo para uma abertura inicial, assim, um investimento inicial? Olha, pós-pandemia o mercado mudou bastante. Teve muita mudança de precificação de produtos, de equipamentos. Mas até então era uma barreira de entrada muito fácil, né? Para uma pequena pizzaria, para uma pizzaria familiar, para uma pizzaria delivery, era um investimento que às vezes ficava abaixo de 100 mil reais. Hoje isso mudou bastante, mas ainda dentro do mercado como um todo, é uma barreira de entrada um pouco mais fácil. Você saberia me dizer se entre essas pizzarias todas que abriram, essa alta, inclusive antes de começar o programa, a sua assessoria confirmou para mim que esses novos dados de 2024 devem sair em agosto desse ano, mas que, pelo que vocês já observaram, dá para adiantar que o segmento segue em alta. Você acredita que as dark kitchens são responsáveis também pelo aumento no número de pizzarias, vamos dizer, de estabelecimentos que vendem essencialmente pizza? Olha, a Dark Kitchen ela pode ser um negócio muito, muito interessante, muito atrativo. Facilita a expansão de negócios existentes, né? Porque já tem uma marca consolidada, quer atender uma nova área com mais qualidade, sem aquela questão do motoqueiro se deslocar mais de 5 quilômetros, mais de 10 quilômetros. Então, ele posiciona uma operação que o custo é menor, porque você elimina custo de fachada, Sim. o ponto comercial não é tão estratégico. Então, isso facilita a expansão. E muitas marcas investiram nesse caminho, né? De Então, se expandir. essa expansão, só para eu entender, eu tenho uma pizzaria, e aí eu quero estar em mais 2 pontos estratégicos da cidade, porque eu notei que muita gente desses locais pedem as minhas pizzas. Então, atendendo aí a um público já baseado em dado, né? Eu tenho esse dado. Olha, esses 2 bairros pedem muito aqui. Seria estratégico ter dark kitchens nesses 2 lugares. Isso contabiliza como novas pizzarias ou não? Se for um novo CNPJ, sim. Ah, entendi. Se não, não. Mas aberturas de pizzarias com um CNPJ novo, mas que não seja uma fachada, que seja só entrega. Isso está acontecendo. Sim, sim. Tem muitos. Não só a Dark Kitchen oficial, que é um espaço comercial com várias operações, Certo. como uma operação dark, eu não sei como chamar isso, que é a pessoa que tinha um ponto, tinha um espaço estratégico e ela não abriu as portas, ela não atende o público ali, ela só faz delivery. Então Entendi. isso acontece bastante e é um mercado, inclusive, muito forte, porque com o marketplace de delivery facilitou esse negócio chegar até o cliente. Ele ser encontrado mesmo que não fisicamente. Então, fisicamente você procura, você não acha nada, é uma garagem. A gente poderia dizer que esses dados estão sendo impulsionados por esse tipo de empreendimento, então. Também. Com certeza Não contribui. só pelas lojas que tem fachada, que as pessoas vão, entram, sentam e comem, os restaurantes propriamente ditos, mas também por esse tipo de atividade. A gente, para fazer o estudo, a gente busca os dados da Receita. Então, a gente pega as empresas que estão com situação ativa, com CNPJ ativo e regular na Receita. A gente usa esses dados para Entendi. contribuir. Então, as empresas que estão inativas, que estão suspensas, a gente não considera. E entre isso, eu diria o seguinte, que a maior parte de quem está testando o mercado pode ser o MEI. Esse não está na nossa pesquisa. Porque teve uma mudança nos últimos anos e o MEI não tem algumas informações que a gente precisava para validar a pesquisa. Por isso ela ficou de fora. Então, os dados que a gente tem são negócios um pouco maiores, que já estão mais maduros no mercado, eu diria. Perfeito. Então, quando a gente fala que, na sua análise, né,
esse crescimento também se deve à abertura de não só restaurantes, como também de locais que só fazem entrega? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, e talvez se a gente incluísse os locais de quem está iniciando o negócio como MEI, seria ainda maior o número. É, porque esses estão de fora. Exato. É, isso é uma tendência do mercado de food service, né? Isso não é uma novidade. Depois da pandemia, a pandemia impulsionou muito isso, né? Com o serviço de entrega e esses marketplaces de comida, isso revolucionou aí, eu diria, o mercado de alimentos, né? De alimentação aí fora de casa, que seria o mercado de food service. Vamos lá, vocês também realizaram uma pesquisa um pouco mais recente em parceria com a Galunion, uma consultoria especializada em food service, parceria da associação, e tiveram uns dados interessantes. 34% das pizzarias de todo o país estão aqui no estado de São Paulo. É meio que óbvio, porque São Paulo é a maior cidade do país, é a mais populosa, é a que demanda mais do setor varejista. Então, natural que estejam mais concentradas aqui no estado de São Paulo. Dito isso, né, que 34% das pizzarias estão aqui no estado de São Paulo, muitas delas, a grande maioria, na cidade de São Paulo, eu pergunto para você, quantas pizzarias a cidade de São Paulo produz a cidade por dia? Qual é essa média, Leandro? Com certeza a gente já passou a barreira das 15 mil pizzas por dia. Porque se está aumentando o número de restaurantes, estabelecimentos que fazem a pizza, naturalmente o número de pizza produzida por dia tem aumentado por consequência. Essa média é óbvio que vai crescer, né? No estado de São Paulo, você tem esse dado? Na cabeça, não. Entendi. Então, 15 mil pizzas por dia. E tem momentos de baixa e alta? Como é que... Existe essa sazonalidade no setor de pizza também? Olha, existe na semana, né? O final de semana é mais forte, é mais intenso o consumo, e no meio da semana é um pouco mais leve. Então, de segunda a quinta é um consumo mais leve, no final de semana ele é mais intensificado. Perfeito. Falando sobre dinheiro e negócios, 92% dos donos de pizzaria... Os entrevistados afirmaram que ter tido lucro em 2024. Então, 92% disseram que lucraram em 2024. Essa é a pesquisa mais recente aí da Galunion. Quase 50% estima faturar entre 30 e 100 mil por mês, enquanto que 35% faturam até 250 mil. A gente precisa desconsiderar os MEIs que estão fora dessa conta. Então, esse número poderia até ser diferente considerando esses MEIs. É um número bom? O que você acha? Olha, a gente percebe que é um mercado que está sempre em crescimento. Quem está antenado no mercado, frequentando grupos e lugares que consigam acelerar a aprendizagem e o crescimento do empresário, ele consegue alcançar resultados bem legais. Dentro da associação, a gente tem exemplos de associados que mudaram o negócio e que tiveram um crescimento muito grande ao longo dos últimos 3 anos. Qual que é o ponto da virada, na sua opinião? O cara chega e fala, nossa, tô perdido aqui, vou fechar, não aguento mais, tô dando só prejuízo, não consigo virar, não tá dando para mim. Não funciona no iFood, não funciona em nenhum marketplace, meu telefone não toca. Qual que é a primeira orientação que você passa para esse varejista desesperado? Talvez o que seja óbvio, mas eu já explico. Conhecimento. Né? Conhecimento do mercado, da mudança no padrão de consumo, da exigência do consumidor pós-pandemia. Como você disse, a pandemia mudou o mercado, ela acelerou muito. O que a gente talvez alcançasse em situação de mercado dentro de 10 anos, a gente alcançou em 2, 3 com a pandemia. A tecnologia evoluiu muito. Aí a gente teve um momento que o país estava fechado, estava todo mundo consumindo em casa. Isso acelerou demais o delivery. E a pizza, ela tem uma curiosidade. Ela foi se não foi o pioneiro, foi um dos primeiros produtos a ter delivery. No Brasil? No Brasil, é um dos primeiros produtos que tem o delivery. Então já era um negócio consolidado e teve que aprender muito. Teve que se reinventar, teve que entender a mudança de mercado para atender o cliente do jeito que ele gostaria e o negócio se manter próspero. Então, o conhecimento nesses detalhes é o que faz o negócio mudar. Tá. Mesmo assim, o cara fala, não, mas eu já sei como funciona e tal. Em que momento da operação ele não pode errar? Em que momento da operação não é aceitável que ele erre? Olha, hoje a gente tem uma mudança de mercado que a gente fala assim, diferencial
sabor, qualidade já é obrigação, não é diferencial mais. Então, o diferencial está sendo um produto novo no mercado, que não é tradicional ali naquela região, e o mais importante, tempo. Hoje, o item principal na lista de desejo do cliente é velocidade. Então, a pizzaria tem que se adequar para atender rápido. Hoje em dia, uma pizzaria que fala, eu levo 1h30 para entregar. Queimou o filme. Nesse mercado tão competitivo, é muito desafiador. Uhum. Então, a pessoa tem que estruturar a operação, parte de equipamento, parte de equipe, organizar tudo isso para ter capacidade para atender rápido. E vocês dão esse tipo de orientação na associação? Como é que funciona isso? 100%. A gente troca esse tipo de informação constantemente. É quem tem mais experiência trazendo informação para quem está chegando. E muitas vezes quem está chegando tem experiência de outro segmento. É especialista em marketing, é especialista em engenharia, e ele também leva uma troca de informação. Eu ia até perguntar, quem são esses caras que estão abrindo pizzaria aí pra caramba? Me conta. Olha, é bem curioso, porque ao longo do tempo, principalmente dentro da associação, a gente conhece pessoas de inúmeros segmentos. E aí ela vai parar na pizza por quê? De Paixão. repente, porque gosta do alimento. A maioria que eu enxergo é paixão. Tem um grande número de profissionais da área que falam, vou montar o meu negócio, vou ter um negócio próprio. Sei lá, a pessoa começa a se aventurar em casa. Eu faço pizza bem, hein? E aí vira um crítico de pizza, né? Começa a comer pizza em vários lugares pra fazer teste e tal. Não, eu acho que a melhor pizza vai ser a minha mesmo. E aí o cara, sei lá, se distanciou do mercado dele, etc., e decide abrir uma pizzaria. Acontece bastante. Acontece. Eu tenho, inclusive, amigos que já tiveram outros negócios e falam assim, não, mas eu gosto tanto de pizza que eu quis me dedicar a esse negócio. E já vive isso há bastante tempo. Entendi. Sobre o tamanho desses empreendimentos, mais um dado expressivo, 87,2% das pizzarias são microempresas. Muito por conta, provavelmente, desses pequenos estabelecimentos, porque a gente pensa em pizzaria, loja física, às vezes a gente pensa naquela grande cantina tal, né? Como é que você avalia que 87,2% são microempresas? Como é que você avalia isso? Isso se deve ao custo do produto em si ser barato? Talvez. E aí a taxa de lucratividade dele também não leva ele para esse patamar de fora de microempresa, né? A pizzaria ela tem 2 critérios que são bem interessantes. Escalonar é desafiador, porque em cada região você tem uma mudança. Basta essa mudança de tempo agora. A gente tem um clima frio com bastante umidade. Isso já afeta a massa, já pode afetar o resultado do produto. Então é difícil escalonar a pizza. Você pode olhar que a gente tem inúmeras franquias no Brasil e pizza a gente não tem muitas. De pizza tem poucas. Né? Então, a gente tem algumas que conseguiram acertar a receita e ter sucesso, mas são poucas. É mais normal a gente ter redes médias, redes com tamanho já grande, mas a expansão e o escalonamento é desafiador. E outro fator é que a pizza é um negócio que a gente tem que transformar em ingredientes. Então, não é pegar pronto na geladeira, passar no forno. Tem que transformar, tem que ter uma montagem, tem que ter um pré-preparo dos produtos. Isso acaba trazendo uma necessidade de muita mão de obra. Aí o desafio, replicar equipes. Então, contratar, treinar essa mão de obra e replicar isso e manter essa mão de obra dentro da empresa. São desafios constantemente enfrentados por donos de pizzaria. Então, por mais que a pessoa já esteja madura no negócio, tem conhecimento, tem caixa para expansão, ela tem um desafio da mão de obra no Brasil muito forte. Entendi total. Você falou que é difícil escalonar, que seria aí o cara escalar, de repente expandir, abrir uma segunda ou uma terceira loja, e aí ele se esbarra em quê? Falta de mão de obra. Porque não basta ter um sucesso na primeira loja, porque aquele mesmo pizzaiolo não vai estar em 2 lojas ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, diferente de esquema de comida mais pronta ou de receitas que são efetivamente prontas, a receita da pizza pode dar muito errado, é isso? A receita da pizza é difícil de manter ela fixa, ela precisa de ajustes. De acordo com a região, com o clima, ela pode precisar de pequenos ajustes. Pela massa. Pela massa. E a massa é o coração da pizza, né? Então, eu que vou abrir um restaurante, uma pizzaria. Como é que tá esse negócio da mão de obra? A gente conversava antes de começar o programa e você confirma agora que isso é uma dura realidade. Como é que tá essa situação, Leandro? Olha, hoje a gente percebe que a captação de mão de obra é um desafio gigantesco.
O treinamento e a execução são desafios menores, né? Hoje já tem muita ferramenta, muito conhecimento na pizzaria para fracionar as etapas do processo. Então você fraciona, coloca mais de uma pessoa executando, você consegue dar um alto volume, mesmo sem um especialista. Mas a captação de mão de obra está desafiadora. Vale lembrar que antes você, assistindo o cara fazer a pizza ali, você assistiu o pizzaiolo fazendo ela cabo a rabo, né? Ele pegava, fazia o manuseio da massa, preparava a massa e fazia todo o processo e forno. Hoje não. Hoje você tem o cara da massa, aí você tem o cara da montagem, que é o cara que coloca no forno. É isso. Pelo menos 2 etapas, 2 pessoas. Olha, geralmente mais de 2 pessoas, porque um forno a lenha, ele te dá uma limitação de escala de produção. Então a gente já tem muito equipamento hoje bom, que é na linha de forno esteira, que você põe a pizza de um lado, ela sai pronta do outro. Tem várias formas de manipular, mas é um caminho. E aí você não precisa de um profissional tão experiente no mercado, porque um bom forneiro ele vai ter mais de 12 meses de treinamento. Com certeza, o que é especialista já vai ter 3, 4 anos de mercado. E com a mudança de gerações, com a mudança cultural, cada dia menos tem pessoas interessadas a ficar na frente de um forno ali a 300 graus. Por mais que é gostoso em algumas épocas, mas não é todos que querem enfrentar esse desafio. Você diria que por conta dessa necessidade de criar steps aí até que a pizza chegue ao forno, isso encareceu o produto final? Nem estamos falando de inflação aqui ainda, a inflação dos alimentos. Nem chegamos nesse ponto. Nós estamos falando efetivamente da operação. Se antes você tinha o pizzaiolo que fazia tudo, você tinha menos pizzas sendo preparadas no intervalo de, 5 horas. Porque era uma coisa mais artesanal. Então, você assistia aquilo e achava aquilo ok, mas para escalar é difícil. E aí, com a aceleração da vida e com a pressa que as pessoas têm de receber o produto em casa, etc., foi se criando, então, uma cultura de dividir os trabalhos. Você aumentou a mão de obra ali. Então, você tinha um cara, agora você tem 2 ou 3 ou 4. Isso encareceu o produto. Isso está encarecendo. O produto... se a gente parar para não sei quanto a pizza encareceu ao longo dos últimos 10 anos, eu sei que a gente está num momento de inflação estourada aí do teto da meta, mas aumentar a mão de obra é aumentar custo. Sim, mas também traz escala. Quando você divide em várias pessoas, você consegue mudar o processo produtivo e ganhar velocidade. Sim. Só que agora, com essa mudança, essa dificuldade de captação, todo mundo vai valorizar mais a sua mão de obra. Então, isso vai trazer um pouco mais de encarecimento. Bom para quem trabalha no ramo, porque não sei qual é o salário base dessas pessoas, mas eu creio que não deve ser muito alto. Olha, o que a gente percebe é que uma pessoa que entra nesse mercado, rapidamente, se ela for esforçada, ela já consegue ser promovida, começar a subir De função ali. de função ali, muito mais pelo comportamento dela, pelo comprometimento com a empresa, pela assiduidade, do que pelo domínio técnico. Então, se ela for muito esforçada e com domínio técnico médio, ela já vai evoluir rápido. Então, é um mercado carente, tem muita demanda de mão de obra. Quanto seria esse apagão hoje de mão de obra? Você tem essa ideia? Não consigo mensurar. Que a Associação Paulista de Supermercados tem isso. No supermercado está faltando mão de obra. Recentemente, eles anunciaram aí que o apagão está em 30 mil pessoas. Então, é um déficit, né, de mão de obra no setor de supermercado de 30 mil pessoas. Então, teria 30 mil vagas aí para serem preenchidas e o pessoal não consegue. O mercado de pizzaria, eu diria que ele foi se moldando, com exceção das pizzarias mais tradicionais, que tem o forno a lenha, que tem aquela característica de ter um pizzaiolo dando show ali para quem está no salão. As outras pizzarias foram se moldando para não precisar do especialista e para se tornar um especialista em treinamento. Então, pega a mão de obra jovem, que está disposta a trabalhar e treina na operação. Mas você falou que muita gente foi tirada desse mercado, né? Então, assim, o cara, em vez de querer ficar ali naquela coisa do forno quente, ele foi fazer Uber. Com certeza, quando o Uber ficou forte, a gente já começou a perceber os traços ali da dificuldade de mão de obra.
Você atrelaria esses novos trabalhos autônomos em que as pessoas podem escolher a hora que trabalha e o dia que trabalha, em vez de ter uma carteira assinada e trabalhar todos os dias? Com É certeza. uma briga desleal, na sua opinião? Olha, eu vou falar que é uma briga, eu não sei se é uma briga, mas assim, o que eu A percebo é. concorrência, né? Sim, é uma concorrência, sem Concorrência de mão dúvida. de obra. E o que eu percebo? Que durante 3 anos tem um período de experimentação. Talvez 3 anos, talvez menos. As pessoas experimentam essa flexibilidade de horário, essa liberdade. E só depois elas entendem se aquilo faz sentido para ela, se ela consegue administrar o tempo, administrar a finança e lidar com aquela liberdade ou não. Então tem muitos casos que a pessoa já experimentou isso e fala, olha, eu Voltou quero pro- algo fixo, Voltou pro quero mercado. algo sólido agora, porque muito livre ali eu não administrei bem. Porque é um desafio, né? O empreendedor muitas vezes sofre isso, que todo mundo fala, eu quero ser empreendedor, quero ser dono do meu tempo. Tem um desafio nisso. Você vai ter que ter disciplina e se organizar para não vacilar ali e escolher errado como aplicar o seu tempo livre. Agora, um ponto importante é que está surgindo por aí alguns tipos de processos de automação. Então, o setor, eu acredito que não só no Brasil, deve estar preocupado, né? Porque essa tendência de trabalho autônomo não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial, né? E aí, a gente conversava antes do programa sobre alguns processos automatizados. Vocês estão apostando nisso? Como é que está isso, Leandro? Olha, eu como dono de pizzaria estou ansioso por mais ferramenta, por mais automatização. Óbvio que a gente precisa entender se isso vai chegar a um custo viável para o negócio. Mas tem muitas coisas. Hoje, no segmento de tecnologia, já tem muita ferramenta que auxilia o controle e a rotina do restaurante. Mas para a execução, a gente ainda tem poucos equipamentos. Eu estava pensando aqui, uma pergunta para fazer para você que apareceu aqui do nada na minha cabeça. Hoje você consideraria que o maior desafio do setor é a mão de obra ou é a inflação, a economia? Olha, eu acho que é mão de obra. Todos os outros pressionam muito o empresário. Mas se ele tiver a mão de obra resolvida, ele vai ter um jeito de estudar e olhar para os outros desafios. Enquanto ele está com muita energia na mão de obra, ele não está colocando a energia necessária em todas as áreas do negócio. Interessante, porque, como a gente falou mais no começo do programa, provavelmente os dados desse ano vão mostrar mais um aumento aí no número de pizzarias, de estabelecimentos que são pizzarias, tá, gente? Eles contabilizam só pizzarias, e não aquele restaurante na esquina da sua casa que também tem pizza no cardápio. Não é isso, é pizzaria. Então, provavelmente, pelo que vocês apuraram até agora, essa tendência de alta nas aberturas, ela vai continuar. Diante disso, dá para dizer que o setor é resiliente? Porque você está me falando que o maior desafio é a mão de obra, que tem um apagão aí de mão de obra, embora você não consiga mensurar a quantidade de pessoas que falta. A inflação é uma barreira. A inflação dos alimentos é bem maior do que a inflação, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas acham que a inflação está em 5 e tantos por cento, tal, mas tem a inflação de alimentos, que está bem superior à inflação geral. O que quebra muito o cara que trabalha com comida no setor de food service, né? Apesar disso, vocês vêm colecionando bons números. O que isso significa? Significa que o brasileiro ama pizza ou que realmente, para quem sabe trabalhar, é um setor muito próspero? Eu acho que resiliência, sem dúvida, mas é um setor que tem que se atualizar constantemente. Tem que estar muito vivo, muito atento para conseguir superar todas essas barreiras. Tem a barreira fiscal ainda, que além de estar apertada, tem novidades em breve, né? Exato. Então a gente tem bastante coisa. Vai pegar vocês? Eu acredito que de alguma forma chega pra gente também. Tá. Então, setor resiliente, na sua opinião. Sem dúvida. Perfeito. Um dado que chama a atenção: delivery, modelo de negócio. Metade dos entrevistados na pesquisa da Galunion afirma que o delivery representa entre 26% e 50% do faturamento. 28% das pizzarias são negócios focados em delivery ou só para levar, aquele takeaway. Isso é bom?
Ou é ruim? Ou não tem uma... não existe bom ou ruim. O importante é o setor estar movimentando. Tem fatores, características em ambos. O delivery, ele te garante uma agilidade maior, uma facilidade de produção e um custo de espaço menor. Mas você tem mais dificuldade de apresentar novidade, de comunicar com o cliente. Tem a rede social, mas ela já está sobrecarregada, né? Então esse é o desafio. O restaurante, quando ele tem o serviço em loco, ele tem a facilidade de encantar mais o cliente, de levar a experiência mais calorosa. A jornada, né? Exato. Uma Então, jornada gostosa ali. só que ele tem um custo operacional ali, de espaço, tudo bem elevado. Então são desafios. É interessante a gente avaliar que o custo operacional de uma loja física realmente é superior em relação à só entrega, né? Claro, isso é óbvio. E por essa razão é que todos devem estar em multicanalidade. É isso. Porque eu imagino, me corrija se eu estiver errada, mas tem pizzaria que não faz entrega. Que quer guardar aquela experiência. Ó, você quer comer minha pizza? Você vem aqui no meu estabelecimento. Eu não vou entregar. Porque algumas pessoas muito tradicionais acham que a pizza perde qualidade no meio do caminho, né? Mas não é só isso. No caso das pizzas tradicionais napolitanas, elas têm uma característica na massa que não se comporta bem no delivery. Ah, Então, eles têm que desenvolver algum ajuste, alguma comunicação do cliente. Por exemplo, eu já vi pizzarias napolitanas que falam assim para o cliente, olha, chegando na sua casa, você tem que pôr 1 minutinho no forno. Eu não lembro bem o time, mas tem um segredo que essa pizza vai por delivery e o cliente tem que finalizar em casa para restaurar a característica da massa, porque senão fica diferente. Quando a pizza quente é colocada numa caixa, o vapor que sai dela acaba sendo absorvido na massa. Então, ela cria uma característica diferente. A pizza que é crocante, instantânea, depois de 5 minutos no delivery, pode perder um pouquinho. exatamente. Falando sobre serviço de entrega ainda, 67% tem serviços prestados por plataformas, 35% possuem funcionários próprios e contratados e 14% utilizam serviços terceirizados. Serviços terceirizados é uma tendência? Muito forte. Porque o delivery hoje, ele é operacionado por motoqueiros, né? No Brasil, o carro não desloca... Em São Paulo, principalmente, Sim. o carro não desloca bem. Então, a moto é uma ferramenta muito viável. Uhum. E administrar essa equipe é um desafio. Administrar a equipe, manter ela completa. Então, Essa equipe de entregadores, né? Exato. Acaba sendo uma equipe estratégica da empresa. Então, administrar isso é um desafio. Dependendo do tamanho da empresa e de como ela foi desenvolvida, pode ser mais negócio terceirizar. Entendi. Eu acho que eu tenho a impressão, tá? Me corrija também, por favor. É uma impressão muito pessoal minha aqui. Para bairro pode ser que funcione, né? Você tem um cara dedicado para entregar rápido em bairro. Então, assim, sem a necessidade de esperar o entregador do iFood ou do Rappi chegar. Então, talvez isso seja aí uma saída, né? Ter esse cara estratégico, né? Mais um detalhe. Central, você tem uma garantia maior de rotatividade de motoqueiros. Então, se é um motoqueiro que está rodando no aplicativo, no centro vai ter um volume maior de motoqueiros, porque tem mais prédio, tem um acúmulo. No bairro já vai ser menos intenso. Então, talvez uma característica que no bairro seja necessário parte da equipe fixa e no centro já seja mais flexível. Mas tem alternativas, como empresas que fornecem o serviço terceirizado, tem outras opções também no mercado. 44% planejam expandir o negócio para além de pizza nos próximos anos. O pessoal está animado, né? Isso é uma mudança que a gente tem percebido no mercado food, a multiculinária. Explica. Como o cliente está sempre consumindo em casa, ele está tendo essa característica de sempre querer o conforto da casa dele, mas ele não quer repetir pizza por várias vezes. Ele já confia naquele estabelecimento. Então, aquele estabelecimento pode oferecer outras variedades. Hambúrguer, pastel, comida árabe, enfim. Eu notei isso com uma marca. Não tem problema nenhum mencionar a marca aqui. Como é que é? Papila. Não sei se você já ouviu falar. Eles abriram como poke. De repente, eles têm papila salada, papila japonês, papila doce. Você digita papila no iFood, vai sair uns 5 restaurantes. Mas é uma empresa só.
Em alguns casos... É isso, é sobre isso que você está falando. Exatamente. Em alguns casos, a culinária ela tem semelhanças que facilita operacionar. Então, por exemplo, do mesmo jeito que é muito comum você ver uma pizzaria que vende esfirra. É. Muda a massa, mas o forno, os ingredientes são os mesmos. Né? A manipulação é facilitada. Por isso vem uma tendência forte aí da multiculinária no Brasil. Perfeito. Sabores clássicos, calabresa, mussarela, portuguesa, lideram aí as pizzas que mais saem no Brasil? Quando a gente faz levantamento, a calabresa, impressionante, ela é líder. No dia a dia, na pizzaria, a gente tem muita pizza mista, meio a meio, tem muitas combinações. Mas quando a gente faz o levantamento, a calabresa ganha disparado, seguido de portuguesa, frango com catupiry. A mussarela geralmente está em segundo lugar, ou entre essas. E algumas pizzarias, que aí é aquele detalhe do diferencial, né? Tem algumas pizzarias que a número 1 é uma marguerita, que a número 1 é uma receita da casa, que aí é a pizzaria que realmente apostou em fazer algo bem fora do comum, fez algo estratégico. Perfeito. Para a gente se encaminhando para o final aqui, só para a gente marcar muito bem aí o que a gente falou. É um setor que está indo bem, apesar da economia. Me fala uma coisa, as pessoas elas estão gastando mais com comida fora? Porque a inflação está corroendo parte da renda, né? Então, espera-se que coma-se menos fora de casa, né? Agora, com os números da Apubra, dá para entender que da pizza as pessoas não abrem mão. Como é que você avalia isso? Olha, em alguns casos a gente vê a mudança no mercado e talvez dá para ousar dizer que o mercado se torna tão caro que a comida fora do lar pode se tornar viável. Então tem momentos que existe uma mudança aí. Entendi. Então ele garante lá uma refeição, sei lá, para 2, 3 pessoas em casa com uma pizza, que os preços variam, não dá nem para mencionar preço aqui. E aí, se ele vai para o mercado, sai com 3 sacolas, ele gasta R$300. E o mercado tem tido É uma qualidade do mercado de fazer upsell de venda. Então a pessoa entra para comprar um item e sai com 2, 3, sai com a compra mais cara. Às vezes ele começa Por falar, isso que poxa, eu botei a conta no alto. exato. É claro que se ele vai lá e vai fazer uma massa, ele vai gastar pouco dinheiro, etc. Mas é isso. Geralmente a gente sai com umas 3 sacolinhas, né? Tá difícil. E aí, você, quando decide pedir uma pizza, em um telefonema ou um clique, você já resolveu o seu problema. E os preços são muito variados, né? Você acredita que isso é importante para manter essa democracia da comida, que é a pizza? Eu acho que é natural. Cada empresa tem uma proposta. Então tem desde aquela proposta de alto padrão até aquela pessoa que fala, não, eu quero fornecer um alimento que a pessoa coma 3 vezes na semana. E aí tem que ser um preço mais acessível para a pessoa repetir. Óbvio, de acordo com a região, né? Então a gente tem uma pizzaria num lugar tradicional em São Paulo e tem uma pizzaria na periferia. Até o custo de operação das pizzarias são diferentes. O tipo de ingrediente, muda-se muita coisa. Então o preço ele é muito democrático, né? Atende todos. O que você falaria aí no dia da pizza? Uma frase de efeito do presidente da associação, que representa um setor que é super importante. Tem ideia de quanto as pessoas emprega? Olha, diretamente? É um desafio, viu? Falar quantas pessoas empregam, porque como eu falei, como é um setor que depende de muita transformação, eu olho para minha loja e fico impressionado a quantidade de funcionário que eu já tenho, porque eu preciso transformar muito. E para ser cuidadoso com o alimento, não dá para atropelar os processos. Tá, então esse dado oficial não existe. Não existe, mas ele é bem grande. O que você falaria aí como presidente da associação que representa o setor, super importante para a economia, super importante aí para diversidade culinária brasileira, né? Não é um produto nascido aqui, mas foi trazido. Então, a gente respeita essa história, né, da pizza. E ela chegou para nunca mais ir embora e chegou se transformando a cada vez e a cada dia mais. O que é que você falaria aí como presidente da associação nesse dia? Olha, eu vou falar só em nome da pizza. É um alimento muito gostoso, que reúne pessoas, que cria momentos muito especiais. Então, a gente acaba cada dia mais se apaixonando mais pela pizza por todos os momentos que ela proporciona. Seja vendo o cliente com a família, com os amigos se reunindo, seja entre a gente que é empresário do mercado, que também se reúne e convive junto. Então a pizza ela acaba realizando muita união aí nesse mercado. Leandro, alguma consideração final a fazer aqui no DC News Talks? Olha, apenas uma. O dono de pizzaria que ainda não está na Apubra,
tá perdendo tempo. Leandro, muito obrigada. Leandro Goulart, presidente da APUBRA, associação aí, Pizzarias Unidas do Brasil, que representa um setor varejista super importante aí para a cadeia econômica brasileira. Obrigada mesmo pela presença. E a gente está de olho nesses próximos dados aí, a gente vai querer receber. Já já eles estão saindo quentinho. Obrigada. Valeu. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.